chega num nível, extrapola os limites do bom senso e da realidade e sim. de todas essas coisas muito rápido. Então, assim, se eu ficar prestando atenção nessas coisas, eu não consigo trabalhar mais, porque aí essas falas, essas frases, essas coisas que as pessoas falam, começam a entrar na minha cabeça e aí isso me trava na hora de eu escrever o próximo roteiro. E eu tô sempre preocupado com o próximo roteiro, então eu não posso ficar focado muito nisso. Embora que é importante eu entender o que eu fiz de errado, quando eu fiz alguma coisa errada, assim. Então é uma linha meio tênue, assim, eu preciso tomar cuidado para eu não ficar totalmente isolado numa bolha e não entender e nem perceber quando eu falei alguma besteira, mas também de não ficar lendo crítica negativa constantemente, porque aí isso vai criar um ruído na minha cabeça que vai me impedir de trabalhar. Então é bem complicado. Com certeza, né, cara? Eles também estão na cabeça deles, inconscientemente ou conscientemente, fazendo isso. Putz, pare de falar isso, não estou gostando do que tá falando, pare. Eles estão tentando te afetar de alguma forma pra tu parar de produzir ou ficar com esse medo, né? Então... Existe essa intenção mesmo, existe essa intenção. E tipo... De algumas pessoas, assim, algumas pessoas... Não, específico, né? Não tô generalizando, e tem todos as os haters são assim. pessoas que elas encaram a gente que tá ali com a câmera na cara, tem um certo nível de desumanização. Um certo nível. Porque é como se quando você chega num certo número, sei lá, de seguidores, ou você tem uma certa audiência, você para de ser visto como gente por algumas pessoas. Então você começa a ser visto como alguém que merece levar uma pedra, né? Levar uma pedrada na cara. A pessoa não olha pra você como alguém que tá suscetível a um erro ou a um equívoco. Não, você é a pior pessoa do mundo, tem que jogar pedra mesmo, porque é como se, sei lá, depois de um certo número de seguidores, você fosse muito rico, você fosse o Elon Musk, você fosse assim, tipo, você não tem nada mais a perder, a sua vida tá totalmente garantida. E não é verdade, né? Eu tô aqui trabalhando, é um trabalho, né? Tô aqui trabalhando, só que é um trabalho que envolve a minha cara, o meu rosto ali, as minhas ideias. Então, é um nível de exposição muito grande, assim. Então, na verdade, uma a gente tá ao exposição. contrário, né? A gente tá muito vulnerável. Não é tão poderoso assim. Tá muito vulnerável, porque a sua cara tá exposta. Sim. E aí, a gente tem que... Enfim, não sei o que tem que fazer, não. Mas, em relação a isso, eu tô falando no sentido de estratégia de carreira, estratégia de comunicação, pra gente saber o que falar. Porque, apesar dos pesares, assim, eu vivo sempre nesse conflito, que eu tô ali nessa possibilidade de ser escrotizado ali o tempo todo por gente doida, por todo tipo de gente, mas eu também sou um comunicador. Então, eu como comunicador, eu tenho que saber lidar com as coisas que eu tô falando, eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu tô falando. Então, não é só que as pessoas são péssimas e eu sou a grande vítima, mas eu também tenho que ter responsabilidade, eu tenho que saber o que eu tô falando. Não é que, o mundo tá chato, eu não posso falar nada. Não é isso. É que eu tenho que tomar cuidado também. Eu sou suscetível a erros, eu posso falar uma besteira, eu tenho meu viés, eu tenho meus preconceitos enraizados, e aquilo ali pode vazar uma hora e a pessoa pode me xingar com razão, porque eu falei uma besteira. É parte do trabalho também, assim, a gente lidar com o fato de que eu tô aqui olhando pro viés enraizado do outro sem olhar pro meu próprio viés. Então, assim, quem aponta um dedo pra pessoa tá com 3 dedos apontados pra você também. Então, tem esse lado, né? Então, eu fico ali tomando o meu cuidado pra não falar besteira, sabendo que eu vou falar besteira em algum momento. Vai ter esse momento também. E tipo assim, como tu falou, a gente é suscetível a erro, né? Tipo, na verdade a gente tenta entregar o melhor com erro e enxergar essa responsabilidade do que a gente tá falando. E, por exemplo, tu, né, nesse vídeo do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, tu tá falando com uma base de fãs gigante, né? E tu tá expondo ali coisas antigas e que o Tolkien pensava.
muito graves, assim, na minha É. percepção. Então, assim, é um negócio que é para poucos como lidar com esse tema e também como tu conseguiu lidar com a repercussão desse tema, né? Então, tu tá numa situação delicada e que tu tá saindo bem, na minha percepção, sabe? Tô tentando. A gente tenta, né? Não, e assim, Sim. eu tento sair de um lugar de não ser a pessoa que necessariamente aponta o dedo e fala assim, olha, é isso. Ainda mais porque eu gosto do Tolkien. E aí essa é a grande questão pra mim quando eu fiz esse vídeo. Porque eu tinha acabado de reler Senhor dos Anéis pela primeira vez desde que eu era adolescente. E foi no meio da pandemia, assim. Então, foi uma leitura que me fez tão bem, porque me levou para um lugar de conforto ali. Foi muito bom para mim reler O Senhor dos Anéis na pandemia. Eu redescobri muitas coisas, assim, e eu percebi, por exemplo, que muita coisa que a gente assume como verdade sobre O Senhor dos Anéis, quando você para ler, na verdade, não são, assim. Então, essa coisa de que é muito chato, é muito enfadonho, ou que você não... que ele passa muito tempo descrevendo montanha, nem é verdade, assim. Não é verdade. Você vai ler, é uma leitura super fácil, assim, é super tranquila. É um livro de jovem, assim, um livro infantil juvenil. Mas eu me deparei com essas questões mesmo, assim. E eu tava no momento também onde eu tava me educando sobre questão racial também. Eu tinha essa questão foi também nesse período que eu estava me educando de uma maneira mais profunda sobre questões raciais. E aí eu estava reconhecendo várias coisas, né? O discurso ali que tem o Senhor dos Anéis tá muito condizente com algumas ideias que estão ali na base do racismo científico e de algumas ideias que se construíram sobre raça no Brasil e no mundo. Então, que era o pensamento meio padrão, entre aspas, da Europa do começo do século XX, né? Então, se pensava essas coisas. E era, entre aspas, normal pensar essas coisas. Só que, ao mesmo tempo, é uma obra muito formadora de um gênero inteiro, né? Você tem um gênero literário inteiro, todo norteado por essa obra, assim, por esse cara que ele tava com essas ideias enraizadas, assim. Então, tem uma parte dessa história que eu não coloquei no vídeo, porque o vídeo já estava muito longo, assim, mas que é a parte do RPG. Então, enquanto que o Tolkien estava lá reproduzindo alguns discursos sem muita intenção, né, de reproduzir, porque ele não tinha esse pensamento de que aquilo ali era uma ideia problemática. O RPG, né, que é totalmente influenciado por Tolkien, dobrou a aposta. Então, toda a construção de RPG, de raça, do que se entende como raça dentro do universo do RPG, dobrou a aposta em cima das premissas do Tolkien, dessa coisa de raça como uma coisa essencialista e biológica, e que quando você nasce com a raça, você é aquela raça ali, acabou-se, e a raça é uma coisa que define você moralmente, que define você, suas práticas, cultura, um monte de coisa, uma mistura de raça com etnia e tal, só que com essencialismo biológico, né? Então, com essa ideia de que você nasceu assim, você vai morrer assim, não tem o que fazer, né? O que o Tolkien... É assim que o Tolkien define as raças lá naquele universo, assim. Então, tem aquele povo que ele é meio ruim, e ele é meio ruim, meio sujo, tem a pele preta, e ele vai lá e baseia em povos asiáticos, ele vai lá e baseia em povos da África, ele descreve dessa forma, né, nos glossários lá que ele escreve. Quando vem os RPGs, eles dobram muito a aposta. Tipo, ainda mais, é ainda pior, assim. É ainda mais... E aí, eu não quis entrar nessa discussão, porque é uma discussão ainda mais complexa pra entrar. E eu também não tenho muita familiaridade com esse universo do RPG, assim. Então, mas foi alguns textos que eu li sobre isso e eu fiquei um pouco chocado, mas meio... Mas é isso, né? É assim que as coisas são.